Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 27, versículo 46. Diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? A gente vê aqui a quarta mensagem, a quarta palavra de Jesus na cruz, a quarta palavra que ele falou na cruz. E a gente vê assim que durante a sua vida aqui, os 33 anos e meio que Jesus teve aqui na terra, ele teve uma vida de comunhão ininterrupta com Deus. O tempo todo ele estava em comunhão com Deus. E aqui a gente vê que ele diz: por que me desamparaste? E o motivo que ele falou isso, a gente vê que foi o ingrediente daquele cálice que Deus tinha dado para ele. Foi o ingrediente mais forte, vamos dizer assim, que Deus teve que dar ao Salvador. E até a ponto dele chegar e dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Então, esse afastamento que Jesus teve de Deus na cruz foi o cálice mais amargo que ele pôde provar. Ele foi insultado, foi humilhado, suas mãos foram perfuradas, seus pés foram perfurados, mas ele suportou tudo aquilo. Mas quando ele se separou do Pai, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Ele foi separado naquele momento porque ele estava levando todos os nossos pecados. O Salvador estava naquele momento levando todos os nossos pecados. E essas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Ela vem mostrar o grande amor de Jesus, o grande amor de Deus por nós. E vem também mostrar a sua justiça, a justiça de Deus. Porque Deus ama o ser humano, mas ele não poderia simplesmente deixar tudo aquilo que o homem fez, tudo aquilo que o homem é, o pecado impune. Ele tinha que, por causa da sua justiça, ele tinha e tem que punir o pecador. Mas aí ele escolheu Jesus, Deus achou Jesus e ele morreu em nosso lugar. Porque Deus tinha que cumprir a sua justiça. Ele não podia simplesmente perdoar o homem, porque o homem estava manchado, o homem está manchado, o homem está sujo do pecado. Então ele teria que punir, e ele fez isso punindo Jesus em nosso lugar. Há uma história de um juiz que era muito conhecido por ser muito justo, e a sua esposa uma vez cometeu um crime digno de morte, e ele foi incumbido de julgar essa mulher que era sua esposa, e ele, por ser muito justo, ele a condenou à morte. Mas no exato momento que ele condenou aquela mulher, a sua esposa, à morte, ele também se colocou no lugar dela, e a sentença era que ela tinha que morrer, mas ele morreria no lugar dela. Ou seja, ele teve que, por sua justiça, teve que condenar aquela mulher, mas ele quem morreria no lugar dela. Foi mais ou menos isso que Deus fez por nós. Por sua justiça, Jesus, Deus, tem que condenar o ser humano. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado em nós faz com que nós sejamos condenados à morte, porque o pecado está em nós. Mas Deus, por sua justiça, ele teve que condenar alguém. Ele queria e quer salvar o homem, mas ele não pode simplesmente deixar o pecado impune. Então ele fez isso condenando Jesus na cruz em nosso lugar. Então você saiba que era para você e eu estarmos naquela cruz,
mas Jesus quem estava em nosso lugar. Ele quem recebeu todo o castigo de Deus, né, naquele momento. Estava recebendo o salário do pecado. Ele estava recebendo aquilo que era para nós, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus estava recebendo, e por causa disso houve essa separação, né? Porque Jesus estava recebendo todo o pecado de toda a humanidade naquele momento. E aí houve essa separação entre Deus e Jesus. No livro de Abacuque, né, capítulo 1, versículo 13, diz assim, com relação a Deus: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Então, Deus, ele é tão puro de olhos, tão puro, ele é tão santo que ele não pode contemplar o pecado. Então, Jesus naquele momento estava cheio dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado algum. Aqueles pecados que ele estava levando eram nossos pecados. Era para nós estarmos lá, mas Jesus estava levando todos aqueles pecados. No livro de Pedro, na 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então nós fomos sarados por causa das chagas de Jesus, né, das feridas que Jesus teve na cruz. Né, era para nós estarmos lá, mas Jesus estava em nosso lugar. Né, era todo o salário que o homem merece é a morte, mas aí Jesus morreu em nosso lugar. Então você saiba que Jesus morreu no seu lugar. Era para você estar lá, mas Jesus morreu no seu lugar, dando assim a você a salvação. Basta apenas você acreditar, né, crer, receber esse fato que houve há mais de 2000 anos no passado, né, mais de 2000 anos. Então você crê nesse fato, receba esse fato em você, e aí você vai ter a salvação que Jesus já lhe deu há mais de 2000 anos, né, lá na cruz. Porque era para você estar lá, mas Jesus estava no seu lugar. E essa é a explicação para o Getsemane, quando Jesus, né, estava lá e disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai. Isso aqui é em Marcos, capítulo 14, versículo 34. Né? Então o Senhor estava angustiado, mas a sua angústia não era apenas pela questão da dor física, mas era pela separação dele e Deus, né? E porque o Senhor Deus é tão puro de olhos, de santo, ele é tão santo que ele não podia contemplar o pecado, e o pecado de toda a humanidade estava sendo agora julgado em Jesus naquele momento. E Jesus sentiu essa separação. E aí ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui a gente vê o grande amor de Jesus por nós. Em João, capítulo 13, versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ainda em João, capítulo 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, Jesus, ele prova seu amor dando a sua vida pelos amigos. E quem são esses amigos? São todos aqueles que vão até Jesus. Se você quiser ser amigo de Jesus, vá até ele, né? E você vai ter esse presente, né, que ele está lhe dando, que é a salvação. E que melhor presente que alguém poderia ter, né, que receber de Jesus, né, a salvação, né, a salvação eterna. Então vá até Jesus, né, se entregue a ele, creia, né, receba, né, o fato de ele ter morrido no seu lugar, né, na cruz.
E aí você terá a salvação que Ele está lhe dando de graça. Deus te abençoe.